Pessoal, acho que a gente pode ir começando então, só para a gente não sair muito do horário. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Aqui essa é a primeira webconferência do Grão Coletivo, que a gente fez virar em 3 dias, né? Maior correria, mas a gente tem o maior orgulho aí de ter 3 palestrantes super bacanas, super especialistas, que vão agregar bastante nessa conversa. Então, hoje a gente vai ter 3 temas. O primeiro tema é sobre crédito. Quem vai falar para a gente sobre esse tema é a Georgia Franco Souza. Acho que ela dispensaria apresentações, mas vamos lá. Eu acabei de descobrir que ela é engenheira civil. A gente está aqui com 3 engenheiros, galera do número, que vai ajudar muito a gente nesse momento. A Georgia tem uma história incrível, é neta de produtor de café, coffee hunter, mestre de torras, é proprietária do Luca Cafés Especiais em Curitiba, que é uma das primeiras cafeterias de café especial do país, né? É uma pessoa muito engajada no mercado, acompanha o mercado desde o início e tem uma cafeteria que é referência no país inteiro, né? Além de oferecer cafés em diversos métodos e também um cardápio de comidinhas super qualificado, com panificação própria, enfim, um cardápio incrível. A Georgia conta aí com uma variedade de 40 grãos na gôndola e só cafés super qualificados e torrados com primor por ela e pela equipe dela, né? Então, além disso, ela é uma empresária muito séria e ela está aqui para ajudar a gente a buscar essa solução do crédito. Ela já conseguiu obter em alguns formatos aí o crédito e tem um pouco de experiência aí nessa área, um olhar bem sério para essa área. Georgia, obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada pela sua presença aqui, obrigada pela sua presença no coletivo, por tudo que você está contribuindo aí, não só com as cafeterias, mas com as torrefações também, fazendo várias pontes. E agora a bola é contigo, vamos conversar aí com a galera sobre crédito. Olá, então, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês e eu acho que o coletivo já diz tudo, né? Compartilhar experiências. E talvez por eu ter uma estradinha assim longa, né? A gente começou em 2002, então a gente já tropeçou bastante, a gente já aprendeu a levantar bastante vezes e é essas experiências que eu quero tocar aqui com vocês hoje, né? Então, ok. Eu vou começar só. Vocês estão vendo a tela? Ok? Sim. Então, eu vou colocar só o que importa na trajetória, que o Luca foi aberto através do Empretec. O Empretec é um programa do Sebrae que prepara as pessoas para serem empresários quando a atividade delas não é essa, né? Então, no meu caso, eu vim da engenharia e eu trabalhei na área de sistemas durante 15 anos e resolvemos abrir essa empresa e a gente precisava de uma certa qualificação. Apesar do meu marido ser administrador de empresas também, ele é engenheiro como eu, mas nessa época só eu tomava conta, então eu tive que me qualificar. E eu vejo o quanto é importante essa qualificação, né? Em todos os sentidos. Eu acho que os meus colegas aqui vão contar na parte deles, né? O quanto que é importante você estar preparado. E acho que isso que vale a pena a gente trocar de história. Então, o Luca surgiu através do Empretec. Eu pedi um projeto no Banco do Brasil de 50 mil reais e com esses 50 mil reais a gente começou o Luca, tá? Então, o que a gente aprendeu com isso? Que se você não tem a tua empresa organizada,
você vai ficar como se fosse com uma torneira gotejando e você desperdiçando recursos, tempo e pessoal e tudo mais, né? Então, quando você faz um Empretec, você se prepara para esses desafios, porque muitas pessoas que abrem os seus negócios, elas se preocupam muito com o que elas vão servir e tudo mais, mas a empresa por trás tem que estar funcionando. Então, hoje, nós somos 3 CNPJs, nós temos o Luca Loja, que é a nossa vitrine, o Luca Labre, que é a nossa escola, e o Luca Torrefação, que fornece para cafeterias no Brasil inteiro. E por que nós temos 3 CNPJs? Não é mais fácil ter um só? Na verdade, não. Por quê? Porque o Luca Loja atende pessoas físicas e ele emite cupom fiscal. O Luca Lab é uma escola que dá nota fiscal de prestação de serviço. E o Luca Torrefação, ele atende o atacado. Então, ele emite nota fiscal daquelas grandes, sabe? Aquelas bem detalhadas. São 3 sistemas diferentes, a gestão é completamente diferente e eu só coloquei isso para vocês verem o quanto que ser organizado é importante no momento desses, né? Nós temos um escritório de contabilidade terceirizada que também nos dá assessoria na parte de RH. Então, tudo que acontece das leis referentes ao nosso setor, né, eles não nos mantêm atualizados e fazem com que a gente tenha todos os nossos colaboradores registrados sem nenhum problema trabalhista. Então, isso é uma coisa que influencia bastante também no teu dia a dia, né? O Luca tem 20 anos já e não tem nunca teve nenhum problema de trabalhista. A gente tem um sistema integrado de gestão, como eu vim dessa área, né? É claro que eu preciso das informações para tomar decisões. A gente emite notas fiscais e cupom fiscal de todas as vendas que a gente faz. A gente só compra com nota fiscal e a gente tem a nossa apuração do Simples sempre em dia. Então, de tudo isso que eu falei, o importante é essa apuração do Simples em dia. Porque se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir o teu crédito, ok? Então, quando você vai pedir o crédito, o que o banco vai querer saber? Ele vai querer ter um histórico da tua empresa, quantos colaboradores você tem, qual que é o teu relacionamento com os fornecedores, qual que foi o teu último faturamento nos 12 meses. Agora, na época da crise, eles estão perguntando como você pretende continuar depois da crise. Você vai continuar atendendo o varejo, você vai ter salão, esse tipo de coisa. E eles vão perguntar quanto que você quer de dinheiro e o teu prazo de carência, certo? Então, aqui eu estou mostrando algumas linhas de crédito que estão disponíveis através dos bancos de fomento, que são os bancos que normalmente vão oferecer para vocês créditos com subsídios do governo, porque todos os bancos têm créditos para oferecer. Só que é claro que eles querem oferecer os produtos deles. E se você não for bem firme e dizer que você quer uma das linhas de crédito do que o governo está oferecendo, dificilmente eles vão dizer que existe essa opção. Por isso que é bom vocês chegarem já bem informados, certo? Vocês têm que saber quais são as linhas de crédito que estão disponíveis, ver quais são os bancos que estão trabalhando com essas linhas de crédito, e daí vocês já vão lá sabendo o que vocês vão pedir. Então, tem exemplos aqui, ó, de limites de crédito de acordo com o tamanho das empresas, né? Esse aqui é do Banco aqui de Fomento do Paraná, que tem desde pessoa física, né, o MEI, e empresários muito pequenos,
né, com um limite de crédito de R$ 1.500, que é bem pouquinho, né, e vai até empresas maiores, né, que podem pedir até R$ 200 mil, certo? O que é importante em tudo isso? É que se você não pedir de acordo com os parâmetros que estão dentro de cada produto, você não vai conseguir a taxa de juro, que é aquela taxa de juro que vale a pena pegar o empréstimo, certo? Então, em cada linha aqui diz o valor, né, que você pode solicitar e o prazo de carência, tá? Então, você tem que pedir sempre dentro desses limites. E nós solicitamos o BNDES antes de sair a lei que saiu hoje, né? E nós fomos enquadrados aqui nesse que chama Banco do Empreendedor, que tem essa taxa aqui, que está escrito em vermelho, que diz assim, taxa reduzida exclusiva para pagar 3 meses de salários. O que tem esse juro aí de diferente? Os bancos estaduais, principalmente, eles estão dando 5 pontos percentuais a menos por ano se você se comprometer a não demitir todos os funcionários que já estão na tua folha durante o período do teu empréstimo. Então, vou fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar R$ 200 mil, eu vou ter essa taxa de juro, que é uma taxa de juro muito boa para os dias atuais. Só que eu vou ter que entregar hoje a minha GFIP, dizendo quantos funcionários eu tenho e quanto eu gasto, e eles vão monitorar essa minha documentação durante todo o período. Caso eu demita e não coloque outro funcionário no lugar, ou seja, eu diminua a minha quantidade de colaboradores, eu perco o benefício dos 5% a menos e passo a ter um financiamento normal, tá? Então, isso que é importante a gente saber, que os benefícios, eles existem para quem está trabalhando regularmente, vamos dizer assim, dentro das leis, né? Dificilmente você vai conseguir ter um bom financiamento se você tem recebimentos por fora ou se você tem funcionários que não estão na tua folha de pagamento, ok? Então, quais são os passos que a gente tem, né? Então, você tem que estar com a documentação da tua empresa em dia, o teu contrato social, a tua parte pessoal, não só sua, mas dos sócios, né, da empresa. O imposto de renda da pessoa física, o simples dos últimos 12 meses e a tua GFIP, que é o teu recolhimento do FGTS e INSS, tá? É baseado nisso que eles vão calcular quanto é que você pode pedir e qual é a taxa de juros, certo? O segundo passo é saber qual que é a garantia que você vai dar. Mesmo com essa nova lei que o governo aprovou hoje, sempre vai ser exigida uma garantia. E conforme for a força dessa garantia, menor vai ser a sua taxa de juro, certo? Então, você pode dar uma garantia real, por exemplo, um imóvel, um carro, uma coisa assim, que vai ficar alienado para o banco, ou seja, durante o período do teu financiamento, esse bem vai ser de posse do banco e ele te devolve a hora que você terminar, tá? Ou então você pode ter um avalista, né, que tenha bens e que tenha uma renda que seja suficiente para cobrir o valor da parcela que você vai solicitar, ok? Aqui embaixo, eu acrescentei hoje esse fundo garantidor que o governo está colocando para os microempresários. Então, esse fundo garantidor,
ele garante para o banco que vai emprestar para você de que parte do dinheiro que você está emprestando, caso você não pague, esse fundo garantidor vai ajudar o banco, certo? Mas isso não quer dizer que você está isento da responsabilidade de dar uma garantia. É que as garantias que você precisa para o banco, normalmente, são 2 vezes o valor do teu empréstimo. Então, se você vai emprestar 100 mil reais, o banco vai pedir para você 200 mil reais de garantia, tá? Quando você tem um fundo garantidor como esse do governo, o banco vai pedir para você só uma garantia equivalente ao valor que você está emprestando e não 2 vezes o valor, ok? Mas isso já é bem melhor, né, gente? Porque você, sei lá, você vai emprestar 50 mil e você tem que dar um carro de 100 mil de garantia, é difícil, né? Então, é isso aí. Bom, então, de posse de todos esses documentos, você já pode ter o cadastro no banco. E eu digo, pessoal, se vocês não têm todos esses documentos em mãos, nem comecem o processo, porque o tempo no banco só conta a partir do instante que você entrega o último documento, tá? E tem que estar tudo dentro do padrão. Aí o banco vai fazer uma análise de crédito. Hoje em dia, esses bancos, eles são todos online. Tudo que eu falei para vocês até esse momento, você não tem contato com nenhuma pessoa no banco. Você entra na plataforma, faz todos os cadastros, e você faz upload dos documentos, tá? E existem pessoas que estão lá monitorando e vendo se esses documentos estão ok, se eles são fiéis, né? Porque como a gente está fazendo upload, não tem aquela história de cartório com carimbo e tudo mais. Eles têm que, eles mesmos, fazerem a verificação desses documentos. Aí depois que você passa pela análise de crédito, você passa por uma entrevista, que é justamente o que eu falei aqui, ó. Eles vão querer saber quem é essa empresa, como ela trata os seus colaboradores e seus fornecedores, né? E eles querem ver como você vai responder do uso desse dinheiro que você está fazendo. Eles querem ter certeza que você está emprestando para manter o teu negócio aberto e principalmente para manter os empregos, ok? Depois dessa entrevista, aí vem a proposta. Então, com todos esses dados, eles já calcularam qual seria o valor que eles podem emprestar para você, dentro daquela carência que você pediu, e vão montar uma planilha. E nessa planilha tem exatamente qual é a taxa de juro e cada prestação em cada mês que você vai pagar e depois os totais. Então fica bem fácil de você entender, né, qual é a proposta e o que você está assinando, certo? Bom, depois que você assinou essa proposta, é que o banco vai mandar de verdade para o BNDES. E o BNDES vai retornar para o banco esse valor. E daí você vai receber. Dali para frente, o relacionamento é entre o banco que você tomou emprestado e você. Você tem que pagar as prestações. E se você não entregar mensalmente a sua GFIP mostrando que você manteve o teu número de funcionários, eles voltam você para aquela prestação sem o subsídio, certo? Na planilha tem lá o valor que você vai ter que pagar com o subsídio e caso você não cumpra, né, ou que você fique inadimplente durante o mês, você cai na parcela com o valor cheio, certo? Georgia, a gente está encerrando o tempo da sua fala, tá? Sim, e eu terminei aqui também. Ah, tá bom. Ok? Então, gente, perguntas ficam para a próxima sala, ok? Tá.
Pessoal, então, Jorge, obrigada pelas suas explicações. Quem tiver pergunta, por favor, pode mandar no chat, que a gente está anotando tudo aqui para o próximo link, tá? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho. E agora? O roteiro. Marcelo ou Diego? Para mim, estava que o Marcelo ia antes e o Diego está aqui antes. Quem quer falar antes? É o Diego. É o Diego? Então, vamos lá. O Diego vai falar um pouco sobre gestão de RH e gestão de equipe, vai falar um pouquinho também sobre retomada. O Diego também é engenheiro florestal. Ele trabalhou bastante com projetos ambientais. Em 2011 criou o Sofá Café. Hoje o Sofá é uma rede de cafeterias, né? Eles estão com 3 lojas próprias, 4 franquias, sendo uma das lojas próprias em Boston. E em 2013, o Diego criou com a equipe do Sofá o Fazedores de Café, que é um dos poucos projetos sociais focado em formação de jovens baristas, né, que é um projeto super sucesso, que a gente tem a maior honra de fazer parte desde o começo. E o Sofá, além do Fazedores de Café, acabou de lançar o projeto Sofá Café Red, que oferece café para profissionais essenciais, como profissionais da saúde, bombeiros. Além disso, o Diego é professor de gestão de cafeterias no Sindicafé, já faz mais de um ano. E então, assim, ele dá muito curso sobre gestão e para a gente é uma honra ter aqui ele falando para a gente, explicando um pouco o que ele está fazendo lá no Sofá para segurar a onda aí nesse período tão desafiador, né, Diego? Isso aí. Obrigado, Gil, pela introdução. Foi meio puxa-saco do meu lado, mas tudo bem. Ó, eu vou compartilhar a tela aqui, tá, galera? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu tinha conseguido antes. Onde que eu faço isso daqui, hein? Esqueci. Luísa. Estou compartilhando a tua aqui, pode deixar. Eu vou compartilhar. Obrigado. Me salva aí, que eu sou excluído digital. Aqui, achei. Peraí. Achei. Uhum. Tá bom. Foi? Foi, Muito né? Muito bem. Muito bem. Então, ó, pessoal, tem bastante conteúdo aqui, mas eu vou tentar ser o mais sucinto, porque também está marcando ali que a gente tem 7 minutos nesse link. O que eu acho mais importante nesse momento é a gente não bancar esse herói, né? A gente precisa... É muito importante a gente ter essa missão social de manter os empregos, a gente depende disso, as pessoas dependem disso, mas a gente só consegue empregar se a gente continuar existindo. Então, é uma luta grande, é difícil, mas o que eu quero trazer para vocês é uma mensagem mais de problematização em todos os aspectos que a gente deve considerar para fazer essa gestão de RH. Então, a primeira coisa é que a gente como proprietário de uma cafeteria, né, a gente tem que estar atento a todo o cenário, tanto o atual quanto o que vai por vir, que ainda é muito incerto, né? Então, se você já tem uma cafeteria há mais tempo, 1 ano, 2 anos, primeira coisa para a tomada de uma decisão é não ficar baseado nas questões de forma empírica, né? Então, use as ferramentas que a gente tem, as ferramentas de gestão de sistema de vendas, horário das coisas. Com isso, a gente vai conseguir ter mais instrumentos para tomar decisões mais certeiras e não se arrepender disso lá para frente. Então, usem essas ferramentas que a gente tem nas mãos, que a gente paga por isso, inclusive. Tá? A gente tem que ter consciência também que toda escolha que a gente fizer, ela vai ter impactos que podem ser positivos ou negativos, e principalmente, quando eu falo isso, com relação à experiência que a gente dá para os clientes. E aí eu estou falando basicamente na mudança do sistema de venda, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide. Então, a gente tem que problematizar isso para traçar planos de ação, para que caso a gente tenha um impacto negativo muito forte por redução de equipe, a gente esteja pronto para reagir e responder sobre isso.
tá? Sabendo que também na retomada as coisas não vão ser como eram antes, né? A gente está falando desse new normal, que eu já estou até sem paciência para ouvir esse tal de new normal, mas ele vai existir. Então também, gente, manter todos os empregos é meio utópico, né? Eu passei dessa fase já de ser poliana e achar que não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir segurar todo mundo. Não, eu não vou. Não, eu não consegui já, né? A gente já teve cortes dentro do Sofá Café e eu não posso garantir que não vão haver mais novos cortes, né? Então, eu acho que a situação ela é muito mais complexa na retomada do que no agora, tá? Então, tem que pensar nisso também. E lembrar também, na sua experiência do seu negócio como consumidor, quando você for tomar uma atitude de mudança de gestão que envolva o RH ou operacional, sempre pensar como consumidor quanto que aquilo ali pode afetar no tudo que você construiu na marca e na percepção do seu cliente, tá? Então, a primeira tomada de decisão que a gente fala, e que ela pode ser bastante importante agora, é a mudança do sistema de atendimento. No nosso caso, por exemplo, a gente sempre fez em atendimento de mesa. Só que isso demanda uma equipe maior, certo? Porque a gente tem que chegar à mesa, entregar cardápio, tirar pedido, voltar, servir. Então, eu tenho lojas que trabalham nos dois sistemas, tanto atendimento de mesa quanto autoatendimento, e as equipes de autoatendimento faturam mais por número de cabeças de funcionário, tá? E sempre foi assim, ou seja, e a loja funciona da mesma forma, né? Ela tem a fluidez dela. A experiência é um pouco menor, sim, mas é talvez uma nova realidade para quase todas as lojas no novo normal que a gente vai entrar. Então, eu tracei alguns prós e contras, que eu não vou ler isso tudo, porque a gente pode compartilhar isso depois com vocês, esse material, certo, Gil? Até a gente construiu para o grupo todo isso daqui. Mas fato é que as duas decisões, elas vão impactar financeiramente o negócio. A gente sabe que com mais atendimento, com autoatendimento, a gente tem uma equipe menor e uma experiência talvez não tão completa para os clientes, e tem dificuldades, por exemplo, de fazer com que eles consumam mais. Muitas pessoas usam as nossas cafeterias como espaço de coworking, e quando a gente não tem o atendimento na mesa, a gente não consegue forçar uma venda. Então, tomar essa decisão de ir para o autoatendimento pode gerar tickets menores, pode gerar permanência muito maior de pessoas na loja sem rotatividade. E aí é tudo isso que a gente tem que problematizar e colocar na balança e entender o que é viável ou não, tá? Então, assim, fiquem com isso em mente para considerar essas questões e principalmente pensando na experiência do cliente, que eu acho que isso é o que mais vai impactar depois a permanência e a conquista dele ao longo do tempo. Outra coisa que eu acho muito importante todo mundo repassar agora é a avaliação de horário de atendimento e turno. Toda a cafeteria, ela faz uma venda mais ou menos baseada nessa curva que está aí nesse gráfico. Então, o que acontece? Aqui eu peguei um exemplo hipotético de uma cafeteria que abre às 9 e fecha às 7. O pico de faturamento dela está ali entre mais ou menos 1h e 2h30 da tarde. Nesse horário, só nesse horário, essa cafeteria... Isso é uma realidade meio que do Sofá Café. A gente fatura quase 60% de tudo que entra no dia. Será que faz sentido agora eu continuar mantendo 2 turnos de operação, pagando todos os salários para a gente continuar nesse nível de faturamento, sabendo que o meu movimento vai cair? Será que não é o momento da gente pensar e enxugar os turnos e eu manter uma única equipe que vai abrir o café, então, a partir das 10h30 e fechar, então, mais ou menos lá pelas 4h30, o horário que começa a cair o meu movimento? Com isso, eu consigo ter um turno, uma equipe menor, mudando o meu sistema para um sistema de autoatendimento, né? Porque eu sei que o meu faturamento provavelmente vai cair 40%, talvez 50% por alguns longos meses depois da retomada. Até porque a gente vai ter impossibilidade de uso total do espaço, né? Então, mudança de horário de atendimento, focando nos períodos de pico e reduzindo os turnos, vão conseguir fazer com que a gente enxugue RH, e a gente sabe que RH, em vários casos, ele corresponde a quase 30%, 40%, às vezes 50% de todo o custo de operação de uma loja. Então, hoje... Oi.
Eu passei o próximo link no chat, porque vai terminar o tempo, tá? A gente continua lá no próximo, tá? Okay. Ali no chat então, tem para todo mundo o link. Você já quer que eu saia agora e já entre lá? Porque já vai cair. Vai cair, tá? Só para avisar para todos que o link está ali no chat. Copiem lá, por favor. Beleza, tô indo para lá.